Bom dia, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, graça e paz. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu quero aqui estar trazendo nessa manhã o tema em relação ao dízimo. Os cristãos têm que devolver dízimo? É o que nós vai estar falando nessa live, que eu estarei relatando. Se os cristãos têm que devolver dízimo. E eu estou trazendo aqui através dessa live, pelo intermédio do Espírito Santo de Deus, né, Malaquias 3:10 detalhado, para que os irmãos e as irmãs em Cristo Jesus venham a entender quando a Bíblia fala em relação ao dízimo. Eu fiz um estudo bíblico aqui, desenhei o dízimo de Malaquias 3:10 detalhadamente para o irmão e a irmã entender. Foi desenhado com as minhas próprias mãos, mas pelo intermédio do Espírito Santo de Deus. E tudo que vai ser dito aqui, que vai ser falado, estarei aqui representando bases bíblicas. Amém? Porque nós sabemos que no nosso meio está assim de charlatões do Evangelho, que estão em cima do púlpito, em cima dos altares, com o microfone na mão, para somente querer sugar o sangue das tuas ovelhas. Jesus já vinha dizendo, lá no livro de Mateus capítulo 7, versículo 15, acautelai-vos dos falsos profetas, dos falsos mestres, que vêm até vós vestido como ovelha, mas inteiramente por dentro são lobos devoradores. E eu quero aqui estar alertando meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, com o tema que vai ser dito aqui nessa manhã, o dízimo Malaquias 3:10 detalhado. Como eu disse, foi desenhado detalhadamente com as minhas próprias mãos, pelo intermédio do Espírito Santo de Deus, para que o irmão e a irmã não seja mais enganado por charlatões. Amém? Vamos aqui então para o dízimo do tema Malaquias detalhado. Amém? Deixa eu tirar aqui, para eu poder estar aqui, né, dando uma visão melhor para os irmãos. Então vamos lá, vou virar a câmera, tá? Eu vou estar virando a câmera agora e vamos para o dízimo de Malaquias 3:10 detalhado. Aqui é o dízimo de Malaquias detalhado, que eu fiz com as minhas próprias mãos, pelo intermédio do Espírito Santo de Deus. Mas antes de entrar aqui nesse dízimo de Malaquias detalhado, vamos aqui para a Bíblia, aqui no livro de Malaquias 3, versículo 10, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Estão vendo aqui, ó, a casa do tesouro. Está escrito sim, Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que não haja mantimento. Aleluia, glória a Deus, na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos aqui para o dízimo detalhado, meus amados irmãos. Vamos aqui para o dízimo detalhado. Deixa eu pegar aqui uma caneta para os irmãos entenderem melhor. Porque com o meu dedo aqui, meu dedo é grosso e vai tampar o que está escrito. Acabei de ler aqui na Bíblia, né? Malaquias 3, versículo 10. E agora vamos para o dízimo detalhado, para os irmãos e as irmãs em Cristo entender. O tema dessa live, o dízimo Malaquias detalhado. Deus falando pela boca do profeta Malaquias. O que Deus está falando pela boca do profeta Malaquias? Vamos lá. Ó sacerdotes, este mandamento é para vós,
Para quem o mandamento do dízimo é? Que Deus está falando pela boca do profeta Malaquias. Ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Para quem? Para vós, ó aqui, ó. Deus falando pela boca do profeta Malaquias, falando para o sacerdote. Esse aqui é o sacerdote que eu desenhei. Sacerdote. O mandamento aqui que Deus fala pela boca do profeta Malaquias, o mandamento é para vós, o mandamento de dar o dízimo é para sacerdote da tribo de Levi, não para os cristãos. Vocês estão entendendo aqui o tema Malaquias 3:10, o dízimo Malaquias detalhado, que eu fiz aqui dentro do meu quarto, estudando a palavra de Deus, pelo intermédio do Espírito Santo de Deus? Malaquias detalhado, o assunto do dízimo, o dízimo Malaquias detalhado, Deus falando pela boca do profeta Malaquias, ó sacerdote, Deus falando pela boca do profeta Malaquias, este mandamento é para vós. Para quem? Para os sacerdotes da tribo de Levi. O mandamento de dar dízimo não é para os cristãos, meus irmãos. Nunca foi, nunca será. Tá vendo? Aí diz mais, em Malaquias 3:10, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Tá aqui, ó. Vamos comigo aqui na Bíblia? Aqui, ó. Malaquias 3:10. O que diz Malaquias 3:10? Vamos lá. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Como eu escrevi aqui na folha. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Olha a casa do tesouro aqui, onde é para trazer. No templo. Naquele tempo da antiga aliança, do velho concerto. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Era para trazer no templo. O templo que foi destruído, que hoje não existe mais. Era para esse templo aqui que os dízimos eram levados, que levava o dízimo. Para dentro desse templo, que hoje não existe mais na graça. O templo de devolver o dízimo, este templo que eles devolviam o dízimo, foi destruído. Não existe mais. Está escrito, sabe aonde? Ó? Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Está lá em Malaquias 3:10, como eu tenho lido aqui. Aonde é que eles levavam os dízimos? Para onde? Para dentro do templo. O templo que hoje em dia não existe mais. Foi destruído. Era para dentro desse templo, aonde os sacerdotes se uniam, aonde os sacerdotes da tribo de Levi se uniam, aonde os levitas se uniam, aonde os israelitas se uniam. O dízimo era somente uma ordenança da dízimo, era somente um mandamento para os sacerdotes da tribo de Levi, para os levitas, para os israelitas que vieram do lombo de Abraão, para os judeus. O mandamento de dar dízimo não é para os cristãos. Amém? E dízimo, o que era dízimo naquele tempo? Aqui, ó, se referia a alimentos. Dízimo era alimento, não dinheiro como nos dias de hoje os pastores, os falsos profetas, os falsos mestres pedem. Dízimo naquele tempo se referia a alimentos. E eles levavam o dízimo para dentro do templo, daquele templo lá, que hoje em dia esse templo não existe mais. Foi destruído esse templo da devolução do dízimo. E dízimo nunca foi dinheiro, mas sim alimentos. 3 em 3 anos, em ano que eles faziam isso. Não é como nos dias atuais de hoje que as pastoradas, os falsos mestres, os falsos profetas, ficam pedindo dízimo todo mês para o teu irmão, para a tua irmã. Dízimo não se dá em mês. Dízimo se dava 3 em 3 anos, em ano. E devolvia aqui no templo. No templo, quando existia naquela época. Que hoje em dia esse templo não existe mais, foi destruído. Aonde devolvia o dízimo. Que dízimo nunca foi dinheiro, mas sim alimento. E dava só 3 em 3 anos, em ano. Onde está escrito isso?
Livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 28. 3 em 3 anos e ano em ano. Vamos lá para o livro de Deuteronômio 14, versículo 28? Vamos aqui comigo. Vamos para a Bíblia. Para vocês me acompanharem na Bíblia também. Olha aqui. Livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 28. Olha o que diz. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os... Vamos virar a folha aqui. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano, e os recolherás nas tuas portas. Então o dízimo era devolvido no templo, na antiga aliança, no velho concerto, na lei mosaica, era devolvido em ano, não como hoje em dia estão fazendo, que devolve o dízimo em mês. E dízimo naquele tempo não era dinheiro, era alimentos. Amém? Voltando aqui. Vamos lá comigo no Glória. Olha aí. Acabei de ler, né? Livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 28. Que o dízimo era devolvido naquele tempo no templo, 3 em 3 anos, em ano. Agora vamos comigo aqui, ó. Para que não falte alimento. Tá vendo, meus amados irmãos? Como o dízimo nunca foi dinheiro. Se não é para estar escrito assim, ó. Para que não falte dinheiro. Mas é para que não faltasse alimento para dentro do templo. E o dízimo serviria para quê? Porque em 3 anos, em ano, os levitas, os sacerdotes da tribo de Levi, os israelitas que vieram dos lombos de Abraão, os judeus, eles recolhiam o dízimo 3 em 3 anos, em ano, e levavam para o templo. Para quê? Para que não falte alimento. E esses alimentos eram para quem, meus irmãos? Esses dízimos eram para quem que era recolhido? Em 3 anos, em ano. Para os órfãos, viúvas e necessitados. Livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 29. Vamos ler aqui. Olha aqui. Deuteronômio 14, versículo 29. Olha o que está escrito. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo. E o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Tá vendo, meus amados irmãos? Para que servia o dízimo naquela época? Para que não falte alimento. Para os órfãos, viúvas, para os levitas, para os estrangeiros, para os necessitados. Livro de Deuteronômio 14, versículo 29. Aí, ainda em Malaquias 3:10, olha o que diz. Malaquias 3:10, depois faz a prova de mim, para ver se não abrirei as comportas do céu. Vamos aqui para a Bíblia agora? Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Olha o que diz. E depois, ó, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Vamos voltar aqui para o dízimo, Malaquias detalhado. A palavra de Deus diz sim, Malaquias 3:10, depois fazer a prova de mim, para ver se não abrirei as comportas do céu. Ó, a prova que você vai fazer com o Senhor é esta aqui, ó. Para que ele venha abrir o quê? As comportas do céu. Em outra versão bíblica, a janela do céu. E qual é essa comporta do céu que vai ser aberta? Que o Senhor vai abrir?
Qual vai ser essas comportas do céu, essas janelas do céu que ele vai abrir? Essa aqui, irmãos, aqui. Deus vai mandar chuvas, muitas chuvas, para o teu campo, para a tua terra. Porque dízimo nunca foi dinheiro, mas sim alimento. Então, o dízimo nós tínhamos que plantar e num certo tempo colher. E tudo que plantamos precisa ser regado com água. Então, naquele tempo, os sacerdotes, os da tribo de Levi, levitas, os israelitas, judeus, eles plantavam, né, ali suas plantações no campo deles, ali, né, na terra deles, e depois tirava o quê? Prova do Senhor. E Deus abria o quê? As comportas do céu para estes, as janelas do céu para estes, que fazia ali tua plantação no campo. E Deus mandava chuva, para que pudesse a plantação vingar, dar fruto, para que 3 em 3 anos, e ano em ano, eles pudessem colher. Se eu e você, meu irmão, minha irmã, quiser colher algo, nós temos que plantar primeiro e temos que regar. E aqui quem regava era o Senhor. O próprio Deus abria as janelas do céu, as comportas do céu, e mandava chuva para aquele campo. Amém? Aí, ó, Deus ainda diz assim, ó, e por causa de vós, ó, e por causa de vós, repreenderei o devorador. Livro Malaquias 3:11. E quem era o devorador naquele tempo? Ó que Deus fala, e por causa de vós, por causa de mim e de você, repreenderei o devorador. Quem era o devorador naquele tempo? Gafanhoto. Olha ele aqui, ó, o gafanhoto. Não é como muitos pregam hoje por aí, dizendo que o devorador é o próprio demônio, que o devorador é o próprio Satanás, que o devorador é Exu Caveira, que o devorador é o Tranca-Rua, que o devorador é o Preto Velho, que o devorador é o Zé Pilinca, que o devorador é Maria Mulambo, que o devorador é Sete Saias, que o devorador é Pombagira Maria Padilha. Não, meus irmãos, isso aí os pastores pregam dizendo, se você não dizimar a casa do Senhor, aí eles vão dizer que o devorador vai o quê? Devorar tudo que você tem dentro da sua casa, que o devorador vai estar dentro da sua casa, vai devorar, vai mexer na sua finança, devorar tudo que tem no teu armário, na tua geladeira, no teu guarda-roupa, porque quem não dizima, aleluia, glória a Deus, o devorador vai acabar com tudo que você tem, as suas finanças, a sua carreira, vai acabar com tudo que você tem dentro do teu armário. É mentira, meu irmão, minha irmã. Devorador nunca foi um demônio, devorador nunca foi Satanás, devorador nunca foi algo espiritual. Devorador naquele tempo era gafanhoto, que devorava as órfãos, né, as suas alvas. O gafanhoto devorava ali, ó, os campos, tudo que era plantado. Se passasse ali uma manada de gafanhoto, devorava tudo, comia tudo. O gafanhoto, aleluia, o devorador na Bíblia é o gafanhoto, tem nada a ver com o diabo não, viu, meus irmãos? Os pastores pegam isso somente para pegar teu dinheiro, amém? Tá aqui, ó, e por causa de vós, não por causa de mim e de você. Aqui, Malaquias, quando fala, e por causa de vós repreenderei o devorador, quando Deus fala na boca do profeta Malaquias, ele está dizendo, por causa de vós, por causa de quem? Por causa destes aqui, ó, por causa dos sacerdotes da tribo de Levi, por causa dos levitas, por causa dos israelitas que vieram do lombo de Abraão, por causa dos judeus, aleluia, glória a Deus, ele vai repreender o devorador, aleluia, porque dízimo não é para os cristãos. E dízimo nunca foi dinheiro, mas sim alimento. E se arrecadava em 3 anos, em ano, para o templo. Um templo onde eles devolviam o dízimo, que hoje em dia não existe mais, porque esse templo foi destruído. Aleluia, glórias a Deus. E aqui fala assim, ó. E ele não destruirá os frutos da vossa terra, tá vendo? Deus fala através da boca de Malaquias. E por causa de vós repreenderei o devorador. Livro de Malaquias 3:11. Devorador aqui é o gafanhoto, tá, gente? E ele não destruirá os frutos da nossa terra, da vossa terra, tá vendo?
o gafanhoto que era o devorador, e Deus não ia permitir que ele destruísse os frutos das vossas terras, que ali eles estavam plantando para colher mais para frente. Amém? Vamos ler aqui Malaquias, livro de Malaquias, capítulo 3, como está aqui, ó, Malaquias capítulo 3, versículo 11, olha o que diz. E por causa de vós, por causa de quem? Por causa dos cristãos? Não, Deus aqui está falando direto pela boca do profeta Malaquias, por causa dos sacerdotes da tribo de Levi, por causa dos levitas, dos israelitas que vieram dos lombos de Abraão, por causa dos judeus, aleluia, não por causa dos cristãos. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Tá vendo, meus amados irmãos? Devorador aqui sempre foi gafanhoto, nunca foi Satanás, demônio, foi Exu, caboclo, não foi nada disso. O Satanás aqui, o gafanhoto, o devorador aqui sempre foi o gafanhoto. E por causa de vós repreenderei o devorador, que é o gafanhoto, para que não vos consuma o fruto da terra, tá vendo? Da terra. E a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, já disse aqui, foi explicado, né? O gafanhoto aqui não é um demônio, né? O gafanhoto aqui é o próprio gafanhoto, né? É um inseto. Então, não tem esse negócio, o demônio vai entrar dentro da tua casa, vai devorar sua vida financeira, que o demônio vai entrar dentro da tua casa, vai devorar tudo que está dentro do teu armário, da tua geladeira, do teu guarda-roupa, que vai te deixar na miséria. É mentira. Aleluia, devorador aqui na Bíblia é gafanhoto, é um inseto. Que quando passava ali uma manada de gafanhoto, por onde passava, ele comia tudo. Ele destruía tudo. Esse inseto chamado gafanhoto, que muitos pastores pregam aí para colocar medo nas tuas ovelhas, só para dizimar, querendo que as ovelhas dizimem a força, com medo. E quem dizima com medo, Deus não recebe o dízimo nem tua oferta. Amém? Então foi explicado aqui. E por causa de vós repreenderei o devorador. Quem é o devorador? O gafanhoto. Malaquias 3:11. E ele não destruirá os frutos da vossa terra. Aleluia, glórias a Deus. Para encerrar essa live, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, conclusão dessa história: não existe dinheiro nesta história. Não distorça as escrituras. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, e a paz do Senhor Jesus. Aleluia. O dízimo, Malaquias detalhado. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz para a sua igreja. Agora, se o irmão quer continuar sendo enganado, a irmã quer continuar sendo enganada pelos falsos mestres, pelos falsos profetas, aí é um direito teu. Amém? Porque quem tem Bíblia para ficar dentro de casa com ela fechada, não vai crescer nunca na vida, nem com graça, nem com sabedoria, nem com conhecimento. E você, meu irmão, minha irmã, vai ser sempre enganado por esses charlatões. A paz a todos.